Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é maravilhosa, essa é top. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo, de Juan Mateus e Fernando Camacho, dois grandes eruditos em Novo Testamento, professores em Novo Testamento, professores de grego, professores de exegese, professores de hermenêutica, tá? São grandes conhecedores do contexto histórico e cultural do Novo Testamento, e eu já dei aula por alguns anos de Novo Testamento, tanto de cada livro do Novo Testamento, como também eu já dei aula sobre o contexto histórico, cultural do Novo Testamento, tá? E essas obras me ajudaram e me ajudam até hoje, né? Me ajudaram muito nas minhas aulas. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. Então eles vão trabalhar o contexto histórico e cultural do Novo Testamento. É uma obra católica, tá? E vocês precisam diferenciar o catolicismo pagão, que nós vemos aí, que é o catolicismo popular, e o catolicismo erudito, que é totalmente diferente do catolicismo pagão. Então aqui você tem uma obra erudita, uma obra acadêmica, mas a linguagem é de fácil entendimento. Não é uma linguagem complicada, não é uma linguagem difícil, é uma linguagem fácil. Então, eles irão trabalhar ali a Galileia, vai trabalhar ali a Palestina, tá? Na época que Jesus viveu. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo, do Juan Mateus e Fernando Camacho. O Fernando Camacho, só mostrar aqui rapidamente o currículo dele, ó. Ele é doutor em teologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, ele é espanhol, e também é professor de Novo Testamento no Centro de Estudos Teológicos de Sevilha e Paroco. Então, ele é um estudioso, né, das questões aí que envolvem o contexto histórico e cultural do Novo Testamento e também professor de Novo Testamento. O Juan Mateus, que eu, naquela obra sobre João, né, o comentário de João, que eu já fiz aqui o review para vocês, dessa obra, né, então calhamaço, ele é um dos comentaristas, né, Juan Mateus, ele é professor do Pontifício Instituto Oriental e professor convidado do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, né, que é o maior do mundo, né, onde se formaram os grandes eruditos católicos, tá? Esse Instituto Bíblico de Roma. Então aqui você tem a teologia católica erudita, né? Que é totalmente diferente do catolicismo aí pagão, do catolicismo aí que não tem nada a ver com a escritura, tá certo? Então é uma obra maravilhosa. E aqui, ó, essa obra ela tem no total, se você for incluir o sumário, 174 páginas. 174 páginas, tá? Aqui você tem um sumário dessa obra, são 7 capítulos. No capítulo 1, você vai ter, ó, o mundo judaico na época de Jesus. Eles começam com a introdução, né? Aí vem o capítulo 1, o mundo judaico na época de Jesus. Aqui eles vão trabalhar 3 pontos. A situação política na Palestina, eles começam falando de Herodes o Grande, que era rei, né, na Judéia. Após a morte dele, Roma divide o seu reino em tetrarquias e dá para 3 filhos de Herodes: Filipe, Herodes Antipas e Arquelau. Filipe, Herodes Antipas e Arquelau. No ano 6 depois de Cristo, né, Cristo era criança ainda, bebê praticamente, o Arquelau ele é removido, ele é exilado, porque os judeus pedem para Roma tirarem ele da Judéia, porque ele era muito maldoso, asqueroso, sanguinário, cruel, que nem o seu pai, Herodes Antipas. E ele é removido do cargo, é exilado, e aí entra, Roma coloca o pé em Jerusalém, coloca o pé na Judéia e começa a era dos procuradores romanos, ou governadores, né?
ou prefeitos romanos. Pilatos, que é aquele que julga Jesus, né? Ele é o quinto procurador. Então aqui ele vai falar sobre essa questão, a situação política na Palestina, o regime dos procuradores romanos e Pôncio Pilatos. O Novo Testamento, queridos, não dá detalhes, tá, sobre Pilatos, detalhes preciosos, porque não era não posso usar uma palavra mais fácil aqui para vocês compreenderem. Não era a intenção de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, mas a história traz um relato mais completo de Pilatos, né? Que era um homem cruel, era um homem violento, teimoso, tá? E ele ficou só 10 anos como governador da Judéia. Ele governou do ano 26 ao ano 36. E ele foi deposto devido à sua maldade, né? À sua crueldade. Depois você tem a situação social, você tem aqui, as instituições judaicas. Ele vai falar sobre o Sinédrio, vai falar sobre o templo, o sacerdócio, a sinagoga, a lei, os letrados, o sábado, tá? O Sinédrio era composto de 71 membros, todos ali fariseus, né? Fariseus, doutores da lei, os escribas também faziam parte, assim como os saduceus. Os saduceus era a elite religiosa que dominava o templo. O templo e o sacerdócio estavam nas mãos dos saduceus, né? Das famílias ricas. É a mesma coisa que hoje, né? As denominações. É a mesma coisa que hoje. Não mudou nada, queridos. Como diz Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? Então você tem aqui, a lei, os letrados, o sábado. Então, as sinagogas. Tem as sinagogas, mas falando do Sinédrio, era composto de 71 membros e o presidente, quem presidia, era o sumo sacerdote. Aí você tem as ideologias, os grupos, né? Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos e os samaritanos. Aí você vem a expectativa do reinado de Deus, a atitude diante dessa esperança. Aí falando aqui da expectativa messiânica, né? O capítulo 2, ele vai trabalhar sobre a nova humanidade. Vai trabalhar sobre a mensagem de João, tá? O falso messianismo que houve naquela época, né? Vários supostos messias ou candidatos a messias. Jesus não foi o único. Claro que Jesus é o autêntico, é o verdadeiro Messias. Nós somos cristãos, nós somos protestantes. Mas naquela época existiam vários falsos messias, tá? Aí tem aqui a Boa Nova, o reinado de Deus, que era a mensagem de Jesus e também de João Batista, né? O precursor do Messias, e o programa do reino, que ele trabalha aqui as bem-aventuranças. Capítulo 3, vamos correr aqui. Ele vai trabalhar, ambos os escritores irão trabalhar a atividade libertadora de Jesus, tá? O celular deu uma embaçada aqui, mas voltamos aqui, a atividade libertadora de Jesus. Ele trabalha aqui o novo Êxodo. Deixa eu afastar bem para não ficar embaçado. O novo Êxodo, Jesus, o homem livre, e a praxis libertadora, nacionalismo, cadê? Está embaçando aqui. Nacionalismo, marginalização, ideologia opressora, indignidade, culpa, culto alienante, legalismo, pecado, morte. Capítulo 4. O Deus de Jesus, Deus judeu e deuses gentios. Aí vem a novidade de Jesus, o Deus amor, tá? Um Deus exclusivamente bom, um Deus que procura comunicar-se, um Deus que fortalece o homem, um Deus sempre disposto a perdoar, um Deus a serviço do homem, um Deus fraco, um Deus terno, um Deus dinâmico. Tá? Isso aqui é maravilhoso que eles falem sobre a mensagem de Jesus, né? O Deus que Jesus apresenta, que era um Deus totalmente diferente do que os religiosos apresentavam. A linguagem arcaica sobre Deus,
o conhecimento de Deus, a salvação e responsabilidade do homem. Capítulo 5, conflito. A Galileia, Jerusalém, a condenação à morte, sentido da morte de Jesus, a ressurreição. Capítulo 6, a comunidade de Jesus, que é a igreja, né? Ele vai falar, ó, que ela é solidária, ela trabalha, é aberta a todos, de iguais, de homens livres, comunidade do Espírito, e é identificada com Jesus. No capítulo 7, que é o último capítulo, a missão da comunidade. Você tem a missão, você tem os pressupostos da missão, o mundo aberto e fé no homem, conteúdo da missão, atividade dos cristãos, obstáculos à missão, atitudes para a missão, diversos enfoques da missão, bibliografia, índice das citações bíblicas. Tá? Vamos aqui trabalhar algumas coisinhas aqui interessantes. Essa obra, cadê aqui a data de lançamento? Essa obra foi lançada, né? Já faz um tempo, né? Em 92. Primeira edição de 92. E essa teve 6 repreensões, né? A última repreensão foi de 2020. Uma obra fantástica, top demais da conta. Então, aqui você tem a introdução rápida e já começa aqui, ó. O mundo judaico na época de Jesus. Vamos trabalhar a situação política da Palestina, Ele trabalha a questão depois da morte de Herodes o Grande, como eu falei no início, né? E Roma divide a Judéia, né? A jurisdição ali de Herodes em tetrarquias e reparte para seus 3 filhos, Filipe, Herodes Antipas e Arquelau, como eu falei para vocês. Ele fala aqui, ó. Então é bem detalhadinho, bem bonitinho, tá? É maravilhoso. Depois vai falar, ó, o regime dos procuradores romanos, que começa a partir do ano 6, ali na Judéia, né? Quando Arquelau, filho de Herodes o Grande, é deposto, ele é exilado, porque os judeus pedem a Roma para que tirem ele, devido à sua crueldade, devido à sua maldade. Ele era semelhante ao seu pai, Herodes o Grande, e ele é deposto, e Roma coloca ali os governadores, né? Os procuradores romanos, a partir do ano 6, depois de Cristo. Ele vai trabalhar aqui, ó, essa questão maravilhosa. Vai falar qual era a função dos procuradores romanos, que mandavam mesmo. Eles eram os representantes de Roma. Aqui ele vai falar um pouco sobre Pôncio Pilatos, tá? Os evangelhos trazem Pilatos como um homem indeciso, um homem fraco, um homem que não tem dificuldade de tomar decisões em relação a Jesus. É claro que os evangelhos, eles não falam tudo sobre Pilatos, mas trazem um relato. E aqui, quando você vai estudar mais a fundo sobre Pilatos, ele não era um homem bonzinho não, gente. A impressão que você tem nos evangelhos era que Pilatos era um homem bom, mas ele não era bom não. Tá? Olha só que interessante, o Pôncio Pilatos, rapidamente aqui, ó. Como amostragem das dificuldades ocasionadas por este regime dos procuradores, né? Podem ser mencionados os pontos de conflito com os judeus durante o governo de Pôncio Pilatos. A região que Pilatos foi enviado ali, a Judéia, né? Era uma região muito complicada, uma região de conflitos, e Pilatos teve vários conflitos com os judeus, né? Com os religiosos ali, com o Sinédrio, enfim. Os pontos de conflitos com os judeus durante o governo de Pôncio Pilatos, que ocupou o cargo de procurador da Judéia do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. Então foi 10 anos que ele ficou no poder. E que condenou Jesus à morte. Quem dava a pena capital não era o Sinédrio, não era a corte judaica, era Roma. E como Roma estava representada ali por ele, por Pôncio Pilatos. Segundo o testemunho do tempo de Herodes Agripa, né? Herodes Agripa I, ele viu uma carta que foi reproduzida por Filo de Alexandria, enviou uma carta ao imperador romano,
Tá? E ele descreve Pôncio Pilatos assim, ó, segundo Filo, né, falando da carta que Herodes Agripa enviou ao imperador. Ó, Pôncio Pilatos era um indivíduo intransigente, nesse caso teimoso, duro e obcecado, cruel e ambicioso. Ele também era, né, Herodes Agripa. Então ele dá essa descrição aí de Pôncio Pilatos. Ele não ouvia ninguém, era arrogante, petulante, soberbo. Sua primeira ação como governador da Judéia foi desprezando os privilégios judeus. Da Judéia foi desprezando os privilégios judeus, tá? Ordenar a guarnição de Jerusalém que desfraudasse os estandartes imperiais. O povo judeu marchou em multidões para Cesareia e manteve seu protesto diante do governador durante 5 dias, onde morava, né, Herodes, onde morava o Pôncio Pilatos. Durante 5 dias e 5 noites, suplicando-lhe que mandasse cessar tal ofensa. No 6º dia, Pilatos fez os judeus entrarem no estádio onde previamente havia colocado um destacamento de soldados e ameaçou degolá-los se continuassem com as queixas. A atitude destes, dispostos a morrer antes de transigir diante do desrespeito à lei aqui é a Torá, né, a lei de Deus, forçou Pilatos a ordenar que fossem retiradas de Jerusalém as imagens ofensivas ali dos estandartes. Lembrando que Roma tolerava muitos judeus, né? E Pilatos estava provocando a fé judaica. Outra turbulência ocorreu quando ele decidiu aplicar os ricos tesouros do templo para a proveitosa finalidade de construir um aqueduto para Jerusalém. Ele pegou o dinheiro do templo para construir esse aqueduto. Deu um problema enorme para ele. Esta decisão foi considerada sacrílega pelos judeus. De fato, certa vez que Pilatos visitava Jerusalém para inspecionar as obras, viu-se subitamente rodeado pelo povo em massa, que manifestava seu desagrado e seu protesto. No entanto, advertido do possível tumulto, havia dado ordens a seus soldados de que, vestidos à paisana e armados de porretes, olha só, se misturassem aos manifestantes, quando as queixas e ameaças do povo subiram de tom. A um sinal seu, previamente combinado, os soldados investiram com os porretes contra a multidão. Muitos judeus perderam a vida. E embora a resistência tenha sido reduzida, o ódio a Pilatos aumentou. Em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 4, conta-se o assassínio de alguns galileus no templo, por ordem de Pilatos. O homem era mau, afirmando-se que misturou seu sangue com o dos sacrifícios. Olha só, misturou o sangue dos galileus que ele mandou matar com o sangue do sacrifício de animais ali do templo. Isto poderia sugerir o elevado número de vítimas que esta repressão causou. Por outro lado, Marcos, capítulo 15, verso 7, dá testemunho de sedição no templo de Pilatos. Na última época de seu governo, Pilatos mandou colocar escudos votivos ricamente adornados, sem imagens, mas com o nome do imperador, na Torre Antônia de Jerusalém. Essa torre que construiu foi o Herodes o Grande. Os judeus nem sequer isso toleraram. Chefiados pela aristocracia de Jerusalém e pelos filhos de Herodes o Grande, tentaram convencer Pilatos a retirar os escudos. Mas o homem era terrível, não havia ninguém. Não conseguindo seu intento, os judeus mais notáveis dirigiram uma petição ao imperador, rogando-lhe que ordenasse a retirada dos escudos ofensivos. Aí entra Tibério, o imperador, né? Tibério deu ordem a Pilatos de retirá-los imediatamente e colocá-los no templo de Augusto, em Cesareia. Aí ele tirou, mas ele só tirou porque o imperador mandou. Senão não ia tirar, não. Então ele teve conflitos o tempo todo, nos 10 anos, com os judeus. E isso o Novo Testamento não traz em detalhes. Não traz em detalhes. Um falso profeta convocou os samaritanos na encosta do monte, aqui está Garizim, né? Gerizim, prometendo-lhes retirar os vasos sagrados do templo, destruído que havia existido naquele monte. Ele apelava
para a antiga crença de que os vasos estavam enterrados ali. A brutal repreensão que Pilatos fez em tal ocasião lhe custou o cargo, ele mandou matar todo mundo. Os samaritanos o acusaram perante Vitélio, então legado da Síria, que mandou Pilatos a Roma, aqui que ele perdeu o poder, né, no ano 36, perdeu o cargo, né, mandou Pilatos a Roma responder por sua conduta e entregou a Marcelo a administração da Judéia. Olha que maravilha, olha o tanto de informações que ele traz sobre Pilatos. Depois vai falar sobre a situação social, tá? As instituições judaicas, como o grande conselho Sinédrio, tá? O Sinédrio. Ele vai falar aqui, ó. O conselho era formado por 3 grupos, né? Um total era de 71 membros, e o presidente era o sumo sacerdote. Primeiro grupo, os sumos sacerdotes. Segundo, os senadores seculares, que eram os anciãos ou presbíteros, né? Os homens ali experientes. E terceiro, os letrados, que eram os escribas, ou homens de letras entendidos nas questões da religião e da lei judaica. Aí vai tendo os detalhes. Olha só que livro maravilhoso. Vai falar do templo, que vai falar sobre Herodes o Grande, tá? Que tentou ganhar popularidade com o povo, mas ele era odiado pelo povo, não só ele, mas depois, quando ele morreu, os seus filhos também eram odiados, nunca tiveram a simpatia do povo. Então, ele construiu ali, na verdade, ele reformou e ampliou o templo construído na época de Zorobabel. Tá? Ele ampliou, então ficou maravilhoso, suntuoso, mas mesmo assim ele não conseguiu ter a simpatia dos judeus, não conseguiu, Herodes o Grande. Que o templo, depois vai falar sobre o sacerdócio, como funcionava o sacerdócio, que depois se perdeu completamente, tá? Se tornou um cargo totalmente político e ficava nas mãos das famílias poderosas, ricas de Jerusalém. Tá? E quem dominava o sacerdócio era os saduceus. Os saduceus. Politicagem desgraçada, né? Sempre política e religião, gente, sempre tiveram junto. Sempre tiveram junto. Depois vai falar um pouco sobre a sinagoga, top demais, tá? A lei, a Torá, os letrados, que são os escribas. Olha os detalhes. Vai falar sobre o Shabá, o sábado. Você vê nos evangelhos Jesus tendo conflitos com os fariseus, saduceus também, os escribas, né, em relação aos sábados. Os caras eram chatos, irmão. Os caras eram chatos. Encheram o saco de Jesus. As ideologias, né, ou as facções ali religiosas, aí vai falar dos saduceus, vai falar dos fariseus. Cadê? Aqui ele vai falar, para aqueles que não sabem, né, sobre os saduceus, eles ambos, né, o Juan Mateus e Fernando Camacho, vai falar das crenças ali dos saduceus, não criam em anjos, não criam na vida após a morte, não criam na ressurreição, enquanto os fariseus eram o oposto, eles criam em anjo, criam na vida eterna, criam na vida após a morte, tá? Criam no juízo final. Ele vai falar aqui, ó. Aqui, ó. Os pontos principais da doutrina farisaica eram, eu não vou ler por causa do tempo, mas vocês podem pausar o vídeo aí para lerem, tá? Vou continuar aqui, ó. Os essênios, que o Novo Testamento não fala, mas os essênios, eles eram radicais, né? Eram ali uns sacerdotes, né? Homens religiosos que romperam com o templo, com a corrupção do templo, e foram para o deserto, moraram no deserto. Segundo os historiadores, né? Segundo os historiadores, João Batista teve contato com esse povo, né? Há quem diga que João Batista era até essênio, né? Porque uma das marcas deles, características, era que praticamente todos da comunidade, não eram todos, mas praticamente todos, né,
eram celibatários, e João Batista era celibatário. E eles tinham essas práticas de se lavar, de tomar banho, de se batizar. Então, possivelmente, João Batista teve contato com os essênios, né? Os zelotes, que eram os radicais, né, que era o Estado Islâmico daquela época. Os caras andavam com faca, né? Vacilasse, matava mesmo. E foram por causa deles, os zelotas, né, os zelotes, que o templo e Jerusalém foi destruído no ano 70. A rebelião dos zelotes. Que eles não concordavam com o governo de Roma, nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Inclusive, um dos apóstolos de Jesus, dos discípulos, era o zelote. Né? Era zelote. Os herodianos, tá? Os samaritanos. Aí vem a expectativa do reinado de Deus, tá? Sobre a esperança messiânica, né? Atitude diante dessa esperança, como eu mostrei para vocês lá no sumário. Aí começa o tópico 2. E já vai trabalhar aqui a mensagem de João Batista, né? O precursor do Messias, tá? A esperança da mudança, João Batista. Depois o compromisso de Jesus com o bem do homem. Vai falar do batismo. O falso messianismo, as tentações. A boa nova, né? A mensagem do reino, o reinado de Deus, o programa do reino, as bem-aventuranças, que ele trabalha aqui, Mateus capítulo 5, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, né? E tem Lucas ali também, capítulo 6, que trabalha também as bem-aventuranças. O capítulo 3 vai trabalhar a atividade libertadora de Jesus, a questão do novo êxodo, né? Jesus, o homem livre, enfim, tá? A praxe libertadora, nacionalismo, deixa eu me aproximar aqui, senão eu não vou conseguir enxergar. Marginalização, ideologia opressora, dignidade e culpa, culto alienante, legalismo, pecado, morte. Olha só, capítulo 4. O Deus de Jesus. Qual foi o Deus que Jesus apresentou? Ele vai trabalhar aqui, tá? Olha só. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tá? Cadê? Capítulo 5, o conflito. Tá? Conflito. Vai falar da inveja dos religiosos, dos fariseus, saduceus, dos escribas contra Jesus. Né? Lembrando que Jesus começou o seu ministério na Galileia. Tá? Qual era a capital da Galileia? Séforis, que o Novo Testamento não fala sobre essa cidade, mas Séforis era a capital da Galileia. Inclusive ela está sendo escavada, né? Escavações arqueológicas ali na Galileia. Então Séforis era a capital da Galileia. Depois Herodes Antipas muda a capital, tá? Quando ele constrói Tiberíades em homenagem ao imperador Tibério. Tiberíades se torna a nova capital da Galileia, né? Tiberíades. Aí você tem aí Cafarnaum, você tem Nazaré, que era uma vila pobre, pequena, que tinha aproximadamente aí de 150 a 200 pessoas. E Jesus cresceu em Nazaré. Por isso que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Essa vila, essa aldeia pobre, né? Que é maravilhoso, tá? Jerusalém, ó. Os conflitos de Jesus com os religiosos, o sentido da morte de Jesus, tá? A ressurreição dele. Ao capítulo 6, a comunidade de Jesus, os discípulos, a igreja. Então ele vai trabalhando aí parte a parte, ou melhor, passo a passo, né? Parte por parte e passo a passo, sobre o ministério de Jesus, a sua mensagem, o contexto histórico, contexto cultural, contexto religioso, contexto social. Uma obra maravilhosa de Juan Mateus e Fernando Camacho, Jesus e a sociedade de seu tempo. Se vocês gostaram,
ter mais uma super dica de leitura. Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.